a nossa alegria é imensa em receber aqui um padre que também nos ajudou com todo o conteúdo desse congresso, né? Então, não só vai dar essa palestra, como ele merece uma salva de palmas, porque se a gente tem tanta riqueza de conteúdo, foi porque ele nos ajudou a escolher. Uma salva de palmas, Padre Paulo César Gil. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, gente. Obrigado, querido. Tudo certinho? Almoçaram bem, né? Então nós já vamos começar. Primeiro eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e encontrar pessoas tão amigas, que o tempo e a história foram nos aproximando. E esta oportunidade de estar num evento tão grandioso como esse, porque será com certeza um novo caminho para a catequese, uma vez que reunidos tantos catequistas, para que daqui saiam mais inspirados, motivados e com tanto conhecimento, possam atuar em suas comunidades, paróquias, comunidades e dioceses, com muito mais motivação, levando para a vida aquilo tudo que vamos compartilhar juntos nesta semana. Então vamos iniciar a nossa conversa de agora, falando um pouquinho sobre esta catequese em vista da missão. Muitos temas, muitos assuntos serão tratados ao longo desses dias, mas aqui, agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de pensar a catequese como uma ação, um compromisso com a vida da comunidade em vista da missão e a formação de novos discípulos missionários para esse trabalho tão desafiador e ao mesmo tempo tão encantador para nós, não é? Se der tempo, não sei, mas eu acho que talvez não, mas se der um tempinho a gente abre para algumas perguntas, tá bom? No final. Se não, depois eu deixo o meu contato, vocês mandam as perguntas e a gente dá um jeito de responder a vocês. Opa, será que já aqui. Primeiro eu quero só dizer, e é bom sempre deixar registrado de onde a gente veio. Cada um vem de uma realidade e somos pessoas aqui representando tanta gente, tantos catequistas, tantas pessoas que talvez tiveram até o desejo de participar, não é? E não puderam estar. Então nós representamos todas as nossas comunidades, catequistas, paroquianos, agentes de pastoral, famílias de nossas comunidades. Aqui para vocês terem uma ideia de onde eu venho, ali é a minha casa, bem ao lado desta paróquia, Paróquia Menino Jesus, no bairro do Tucuruvi, na cidade de São Paulo, capital de São Paulo. E esta outra foto ao lado tem ali um gafanhoto verde, e foi até curioso que num certo domingo, após a missa, paramos ali para conversar um pouquinho, antes de voltarmos para casa, e de repente vimos ali um gafanhoto verde na grade da nossa paróquia, e a palavra Tucuruvi significa gafanhoto verde. Então ele veio para lembrar que ele também faz parte dessa comunidade, não só desse bairro, né, do Tucuruvi. Acho que eu passei aqui. Eu vim deste lugar, vocês, cada um e tantos catequistas que hoje estão aqui ocupando todos os espaços nesse Congresso Catequistas Brasil, vimos de muitos lugares, de muitas realidades, não é? É bom que agora a gente comece a pensar um pouquinho também em trazer presente todas essas pessoas com quem trabalhamos. Aqui temos algumas imagens para lembrar como é tão lindo o nosso Brasil, tão diferente, tão complexo e ao mesmo tempo tão rico com suas realidades. Eu queria convidar a vocês, a quem tem a Bíblia em mãos, se tiverem aqui, peguem por favor no Evangelho de Mateus, enquanto volta ali a imagem, a gente vai começar justamente aqui. Vou pôr o próximo só para a gente fazer a leitura.
lembrando que nós nos reunimos aqui. A nossa casa é esta casa toda, o mundo em que vivemos é uma casa para todos, é a casa comum que Deus nos deu, que Deus nos dá. E nós temos que ter, então, olhos e janelas abertos para o mundo. Pensar uma catequese em vista da missão é abrir os olhos, a mente, o coração para este mundo tão grande e para tantos desafios que nós temos. Mas não nos fecharmos nas limitações que nos impedem de caminhar, as limitações que nos paralisam, mas olhar para o mundo como grande possibilidade e entender que são muitas as possibilidades que temos para o nosso trabalho, para a nossa missão. E aí nós podemos nos perguntar, então, antes de ler o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Por onde começar? Esta é a grande pergunta que nos acompanha sempre. Nós queremos sempre saber o que fazer, como fazer, por onde começar. Então esta imagem quer já nos dar uma motivação, uma inspiração. Se nós queremos saber por onde começar o nosso trabalho, por onde começar as tarefas que temos e que são tantas, se queremos saber por onde começar para assumir com fidelidade a nossa missão, lembremos-nos daquilo que o Padre Zezinho nos disse hoje pela manhã: a estrada só vira caminho se a gente vai. E a gente só pode fazer missão, a gente só pode cumprir a nossa missão se a gente entender verdadeiramente qual é o nosso papel, para que estamos aqui. Então, por onde começar? Vamos. Opa, acho que eu estou me atrapalhando aqui. Só mais um. Muito bem. Vamos ouvir então a palavra de Deus. Esta palavra que nos leva a pensar nesta confiança apresentada por Jesus. Ele confiou, acreditou e confiou nos seus discípulos, nas pessoas que estavam se aproximando dele, nas pessoas que estavam querendo seguir seus passos. Se hoje estamos aqui, é também porque ele acredita e porque ele confia. E certa vez ele disse àquelas pessoas que estavam tão próximas dele, e diz a nós nesta tarde: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde seu sabor, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim num candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Brilhe, vamos ler juntos vamos acompanhar esse versículo. Brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Acreditando na força da palavra de Jesus, nós podemos responder a Ele com o nosso sim, porque Jesus disse: vós sois, acreditou e confiou a missão a tanta gente. Ele não disse: vós sereis, quem sabe um dia. Ele está dizendo: vós sois, agora, a partir de agora.
nesse exato momento, aqui onde estamos, precisamos ser sal e luz, para que esta luz nos leve a iluminar o caminho de tanta gente. Mas não importa qual seja a lamparina ou a lâmpada que vamos carregar, mais que lâmpada nas mãos, precisamos levar luz, ser luz. E aqui está um princípio fundamental para a nossa missão como catequistas: levar a luz, ser luz. Opa. Esse aqui está bom. Só que está rápido, isso. Diante desta realidade, desse desafio, ser luz para o outro, é bom que a gente tenha bem claro que nós estamos vivendo um novo tempo. E este novo tempo requer mudanças. As mudanças estão acontecendo a todo momento. Diariamente a gente está vendo que o mundo está mudando, que as iniciativas são outras, que as necessidades são tantas, mas que nós também podemos e devemos pensar nas mudanças que precisam e que acontecem a partir de nós, em cada um de nós. O Evangelho não muda, como nós ouvimos a mesma palavra dita por Jesus um dia, há tantos anos atrás. O Evangelho não muda, mas mudaram os interlocutores, as pessoas que nos escutam, as pessoas que buscam entender aquilo que nós queremos anunciar, as pessoas que vêm até nós e que nós encontramos, acolhemos, acompanhamos em nossas comunidades. Os valores, os modelos, as alegrias, esperanças, tristezas e as angústias dos homens e mulheres de hoje, isso sim está mudando, menos a palavra. E diante desta realidade temos que dar uma resposta. O que podemos dar, oferecer de melhor, daquilo que temos, daquilo que somos, daquilo que podemos apresentar? O que pode ser esse melhor que nós temos para oferecer? E aí, nesse documento de Aparecida, tem um parágrafo, lá no parágrafo 29, esse texto que é muito importante para nós. E todo catequista deveria, acho que diariamente, voltar e repetir essas palavras. Por isso vamos dizer juntos mais uma vez isso. Vamos ler juntos esse texto. Conhecer Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas. E fazê-lo conhecido com nossas palavras e obras é nossa alegria. Olha o que está dito aqui no finalzinho desse texto. Fazê-lo conhecido com nossas palavras e obras é nossa alegria. Quando que nós vamos ter a clareza de que estamos fazendo que ele seja conhecido através das nossas palavras e das nossas obras? Quando isso pode acontecer? Quando a gente se sentir luz para o outro. Quando a gente entender o que significam aquelas palavras: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E à medida em que vamos tomando consciência desta nossa identidade, como cristãos e como catequistas, a gente vai então tornando o Cristo cada vez mais conhecido. Jesus mais próximo, capaz de ser tocado pelo amor, pela ternura que nós também transmitimos no nosso ministério, no nosso trabalho. Eis a nossa missão. Agora vamos ler com mais entusiasmo, com mais alegria, novamente esse texto, acreditando na força dessas palavras. Vamos lá, juntos. Conhecer Jesus tê-lo encontrado eis a nossa missão. Agora pensemos por um instantezinho, quando foi que eu me senti chamado? Quando isso aconteceu na minha história, na minha vida?
Pense um pouquinho na sua história. Quantos anos você já está na catequese? Quantos anos você já faz parte da sua comunidade? Quantos anos você está acolhendo pessoas para esse caminho tão lindo de encontro com o Senhor? Quando foi que eu me senti chamado? E sabe que quando perguntamos isso às pessoas, e se a gente abrisse aqui o espaço para vocês responderem, talvez muitos responderiam também assim. Alguém diria, eu fui chamado há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Eu fui chamado o ano passado. Eu me senti chamado quando eu vi esse convite para esse encontro, para esse congresso. Eu me senti chamado quando eu comecei a participar lá da história da minha comunidade. Mas é bom que a gente pare para pensar um pouquinho. Quando foi que eu me senti chamado? A resposta precisa ser agora. Porque o chamado se atualiza. Ele não nos chamou uma única vez, um dia na nossa história. Talvez aquele momento foi o começo. E a partir daquele começo, daquele instante, eu vou percebendo que esse chamado se atualiza. E a cada dia, a cada instante, ele continua fazendo chegar aos nossos ouvidos e ao nosso coração as mesmas palavras. Vem. Vamos caminhar juntos. Temos muito trabalho. Eu preciso de você. E muito mais coisas que a gente já ouviu e continua ouvindo e continua escutando. Então esse chamado se atualiza porque ele está aqui, ele está presente, ele está entre nós, está em cada um de nós. E cada vez que nós nos colocamos a serviço, tentando anunciar sua palavra, tentando anunciar o Evangelho, e querendo ser sal e luz, nós estamos de novo respondendo ao chamado que Ele nos faz. E não é um chamado que nos fez, é o chamado que nos faz, a todo momento. A CNBB lançou esse documento que acredito que vocês, muitos ou todos já viram, já conhecem, documento 107, que fala da iniciação à vida cristã, itinerário para formar novos discípulos missionários. Dentre tantas coisas que estão escritas aqui, anotem aí, quem tem em casa ou quem vai ter depois esse documento em mãos, no parágrafo 112. Este precisa ser retomado por nós e com os nossos grupos de catequese lá nas nossas comunidades, para entender então o que significa esta relação catequese e missão, ou uma catequese em vista da missão. Este documento, aprovado pelos bispos da CNBB, traz neste parágrafo uma grande inspiração para o nosso trabalho. E ali no parágrafo 112 está escrito assim: a ação do Espírito Santo faz, por meio da iniciação à vida cristã, com que a igreja se torne mãe, geradora de filhos e filhas, que à medida que vão sendo inseridos no mistério de Cristo, se tornam, ao mesmo tempo, crentes, profetas, servidores e testemunhas. No início de sua função materna, a igreja vai além das fronteiras étnicas, culturais e sociais. Onde houver alguém à procura da água viva e borbulhante, disposto à busca de Deus em Cristo Jesus, aí ela está presente para criar condições favoráveis ao início de um caminho de vida nova. O que esse texto quer nos dizer? Que a igreja está para servir. Que a igreja está para ser mãe. Mãe que gera novos filhos. Mãe que gera discípulos missionários. Mãe que acompanha a vida desses filhos. E que nós, como igreja, temos este compromisso de acompanhar por todo o processo de iniciação à vida cristã, um caminho
fazer deste processo um caminho de vida nova. Porque fazendo esse caminho, vamos ganhando sentido, entendendo o sentido da nossa vida cristã. E aí nós temos alguns desafios. Os documentos da igreja e muitas pessoas que têm refletido sobre o processo de iniciação à vida cristã, quando pensa na missão da igreja e da catequese como missão, tem diante dos olhos esta preocupação. Vamos elencar algumas, e que são muito importantes. E talvez uma ou outra vai aqui nos mostrar como está um pouquinho a nossa catequese ou a catequese lá onde trabalhamos, onde estamos atuando. Uma grande preocupação é que ainda existe em muitos lugares uma catequese que não tem favorecido vínculo com a comunidade. As pessoas passam, mas não criam raízes. As pessoas passam pela comunidade, mas não estabelecem vínculos com ela. Os laços, quando se formam, por vezes vão também se tornando enfraquecidos ou fragilizados. A catequese tem esta missão de dar suporte para que os vínculos, os laços sejam resgatados, fortalecidos, recuperados até em algumas situações. Por isso a gente percebe que ainda em alguns lugares a catequese é como uma pastoral de manutenção. Uma pastoral dos sacramentos desligada da vida comunitária. Aquela catequese que ainda está preocupada com datas, com os momentos, com a celebração do sacramento, no sentido de ser aquele momento o final de uma etapa ou das etapas, mas não ainda com a continuidade. O que vem depois da mesa eucarística? O que vem depois da mesa do pão? Que vida vai ser acompanhada ou vivida por aqueles que passam por esse processo, por esse caminho? Uma catequese ainda com pouca experiência de Deus. Por quê? Muitos lá fora, e talvez muitos de nós, por vezes, falamos muito de Deus, mas pouco com Deus na catequese. O encontro de catequese não é para pensar como vai ser o encontro com Ele um dia. O encontro de catequese é para a gente fazer encontro com Ele naquele momento. Dar a oportunidade para que as pessoas possam sentir sua presença, favorecer, não é? Aos catequizandos, que eles de fato sintam a presença de Jesus e se encontrem com Ele, à luz da palavra, do próprio encontro como pessoas, com as pessoas. Ainda temos também encontros de catequese que são pouco celebrativos, bíblicos, vivenciais. Por isso vocês têm na programação aí para as oficinas e outras palestras, muitas provocações, muitas inspirações, para a gente pensar numa catequese mais vivencial, mais celebrativa, mais bíblica, que não fique tão presa a um texto, a um roteiro, a doutrina, no sentido de não ter espaço para outra coisa a não ser o catequista falando, não é? A todo tempo. Pode até parecer que isso nem precisava falar, mas ainda existe, né? Então a gente tem que se preocupar um pouquinho com isso. Deixar que o nosso encontro seja de fato o encontro criativo, ousado até eu diria, para que ele seja atualizado, preocupado, ou melhor, que a gente se preocupe para que ele seja oportunidade para que, sendo mais celebrativo, bíblico e vivencial, de fato a catequese tenha um novo rosto e proponha um novo caminho, se coloque, né, nesse novo caminho.
A iniciação à vida cristã, não assumida como caminho de evangelização, mas como tarefa exclusiva de alguns catequistas. Então, este documento, ou o texto que tem aqui, ou a proposta deste documento, de pensar a igreja como casa de iniciação à vida cristã e de entender a iniciação como um itinerário, um caminho, um novo caminho para a formação de novos discípulos missionários, se não for uma preocupação de toda a comunidade, vai ser responsabilidade de poucos ou de alguns catequistas. Mas este não é o caminho que nós queremos, nem é o caminho que nós propomos. Também, ainda um outro desafio é uma catequese que caminha separada da liturgia. Também teremos aqui oportunidade de refletir sobre como podemos dar passos de aproximação, de interação entre catequese e liturgia, não é? Outro desafio, a celebração dos sacramentos visto como conclusão ou término de um processo que não continua pela vida. Se nós pensamos numa catequese em vista da missão, a missão da comunidade e missão para quem deseja ser cristão, então é preciso pensar numa catequese que se prolongue por toda a vida e não fique somente presa à preocupação do dia da celebração do sacramento. Outra preocupação, nossa, catequistas com pouca formação ou com uma formação que não está ainda adequada e com pouca vivência cristã autêntica. Vejam quantos somos aqui, não é? Quanta gente respondeu sim a este convite, a esta proposta. É sinal de que vocês estão vindo querendo também mais motivação, mais conhecimento, mais inspiração. Isso é muito bom e será muito bom para a nossa comunidade. Se nós levarmos para o nosso ministério um jeito novo de pensar, de fazer catequese. Porque senão a gente volta a viver e volta a dar força a esses desafios que são tantos. Outra questão importante, a preocupação que devemos ter diante da realidade de nossas famílias. A fragilidade que existe nos vínculos familiares com pouca compreensão do sagrado, com pouca preocupação com aquilo que é sagrado, que é importante para uma vida de fé. Então, essas fragilidades, ou esse vínculo familiar, quando fragilizado, isso reflete na vida espiritual e na busca espiritual de cada um e daqueles que vêm até nós, que vêm às nossas comunidades. A gente precisa ter um olho atento, aberto para esse desafio. Outra questão preocupante é a falta de comprometimento dos responsáveis pelos processos formativos nas comunidades. Precisa mesmo que alguém se comprometa em fazer e entender esse itinerário espiritual que leve a pessoa a uma vida de fé, comprometida com a igreja, com a sua comunidade. Ainda existe pouco espaço para a iniciação à vida cristã, quando nós não sentimos que os catequistas, os agentes de pastoral, as famílias, têm pouca familiaridade com a palavra de Deus. Não é ter nas mãos, mas aquilo que o Padre Zezinho disse também hoje pela manhã, não é? É conhecer, é aceitar, é viver, testemunhar a palavra. Ter a palavra na vida, presente na vida. E fazer da palavra um projeto de vida. Isso que é muito importante. Mas ainda nós temos muita fragilidade nesse sentido. Também quanto à questão da comunhão eucarística, da vida eucarística, do compromisso com a caridade, com a fraternidade, com a dimensão social que a igreja nos convida a viver. A falta de acompanhamento dos processos evangelizadores, dos responsáveis, de todos aqueles que deveriam ser de fato sujeitos nesse processo, mas infelizmente ainda não acompanham tão bem. Enquanto o Papa Francisco vai dizer numa audiência, ele traz esta palavra que para nós é bastante, eu acho, uma provocação até pensar
que nós precisamos crescer em tudo isso, né? Ele diz assim: enquanto nos une a Cristo, a Eucaristia, enquanto a Eucaristia nos une a Cristo, arrancando-nos dos nossos egoísmos, a comunhão nos une a todos aqueles que são um só nele. Eis o prodígio da comunhão, tornamo-nos aquilo que recebemos. Então a catequese, ela é caminho de comunhão, ou melhor, a iniciação à vida cristã é esse caminho de comunhão, é esse caminho de conversão, em vista do nosso compromisso com a vida cristã, e convida a todos, a comunidade, os catequistas, os agentes de pastoral, todos, a se envolverem, arregaçar as mangas e se colocar nesse trabalho, nessa tarefa tão bonita, mas ao mesmo tempo ela nos apresenta grandes desafios, mas a gente precisa perceber o quanto nós podemos e devemos fazer, o quanto ainda temos por fazer, para que de fato a gente viva uma vida de comunhão, e para que as pessoas possam entender que aquilo que nós estamos oferecendo, ou que a igreja está oferecendo, é muito mais do que eles estão buscando ou pedindo. A cada encontro vamos percebendo e descobrindo quanto a catequese pode favorecer esta compreensão de que a igreja pode oferecer muito mais do que as pessoas estão buscando. Tanto as famílias como os catequizandos nas suas mais diferentes idades. Outro desafio que a gente ainda tem é a questão de perceber que nós estamos vivendo num mundo plural, num mundo em que o pluralismo religioso não está sendo vivido com o necessário respeito. Nós temos crianças, adolescentes, jovens, adultos na catequese, que vivem com seus familiares, e que em muitas famílias hoje temos pessoas de diferentes religiões, de denominações religiosas, e nós precisamos avançar um pouquinho nesse diálogo. Já se caminhou muito, a igreja já caminhou bastante, mas ainda precisamos fortalecer mais este laço de fraternidade com os nossos irmãos e entender o que é específico e o que é sagrado para o outro. E assim vamos tornando sagrado o nosso encontro, sagrado o nosso laço afetivo, o nosso compromisso com as pessoas, a nossa aproximação, o nosso caminhar. Outra questão que é muito preocupante, a violência e a intolerância ao indiferente. Não podemos correr o risco de nos tornarmos insensíveis a esta realidade. Um mundo tão violento e muita intolerância ao diferente. A internet e as redes sociais digitais com nova maneira de se relacionar, compreender, pensar e se comunicar. De fato, é assim que ela se apresenta. E nós precisamos estar muito atentos, precisamos ficar atentos. Não ter a internet ou as redes sociais como inimigo, como um monstro que vai nos atacar ou destruir o nosso trabalho. Ao contrário, podemos ter como um instrumento favorável para a evangelização também. Basta que a gente saiba fazer muito bem o nosso trabalho. Outra questão, o pouco espaço e formação para uma catequese junto à pessoa com deficiência. Já se caminhou bastante também, mas nós sentimos que ainda precisa uma atenção especial neste campo. Espaço e formação para catequistas, para agentes, para as pessoas que vão atuar na catequese junto a pessoas com deficiência. Tudo isso é pensar na missão. Tudo isso é pensar nos desafios que temos, mas não num desafio que nos paralisa. Desafios que nos levam à mudança, à renovação, a esta proposta de dar um passo a mais, de ir além, de se comprometer, de construir, reconstruir
e também ali como a própria imagem sugere, que a gente faça novo o nosso coração. E que a gente torne novo também o coração da nossa comunidade. E de tantas pessoas que nós encontramos, que nós acolhemos na catequese, que nós acompanhamos no processo de iniciação à vida cristã, mas que todos se comprometam por esta mudança. Por isso, vamos pensar em perspectivas para a catequese hoje. Quais são os novos horizontes? Como a gente pode contemplar novas oportunidades? Cada um assumindo o seu papel, o seu trabalho. E aí, lá no documento Evangelii Gaudium, nós temos esta... Oh, desculpe, eu acho que... Sim, vamos ler juntos. Essa também é uma proposta, vamos dizer assim, para a gente pensar como podemos dar um passo consciente ao encontro daqueles que estão ainda tão longe, tão distantes de nós. E nesse documento, então ali no parágrafo 49, isso mesmo, a gente tem esta proposta, na verdade, para reflexão, mas já que nos leva, que nos impele a um trabalho, a uma missão. Vamos ler juntos? Bem alto. Se alguma coisa deve santamente nos inquietar e preocupar nossa consciência, é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido de vida. Então, se existe de fato algo que deve nos inquietar, nos preocupar, se estamos aqui neste congresso, e se vamos sair daqui mais animados, mais motivados, mais inspirados, tudo isso deve ser para que a gente consiga, então, chegar, se aproximar a esses tantos irmãos que ainda temos e que vivem sem a força, sem a luz e a consolação da amizade, do encontro com Jesus Cristo. E são muitos, não são? Tem muita gente ainda longe, distante ou resistente a esse amor, a esse encontro. O que estamos fazendo, o que podemos fazer, como podemos nos preocupar, como podemos avançar. E aqui está uma grande inspiração para nós. Pensar que nós já conseguimos alcançar um lugar ao seu lado. Já conseguimos alcançar um espaço na comunidade. Já estamos atuando como agentes de pastoral, como catequistas. Já estamos assumindo o nosso ministério, a nossa função. Já estamos entendendo bem qual é a nossa função, as nossas competências como catequista. Mas precisamos pensar naqueles que ainda estão longe, naqueles que estão distantes. Mais ou menos como se... É lógico, não é por isso que as cadeiras estão vazias, mas é mais ou menos como se a gente estivesse olhando agora para esse ginásio e vendo algumas cadeiras ocupadas e tantas outras vazias. Muitos, nesse sentido, os que estavam aqui estão trabalhando. Mas, usando esta imagem, a gente pode dizer, aonde estão essas pessoas tão distantes, sem a força, sem a luz, sem a consolação da amizade com Jesus Cristo? Às vezes a gente pensa, estão longe porque não querem, estão longe porque ainda não foram tocadas, estão longe porque estão resistindo. Às vezes não estão tão longe assim, às vezes estão muito perto de nós. Mas nós precisamos perceber, lançar um olhar mais abrangente, mais repleto de ternura, mais com um olhar mais misericordioso, e perceber que essas pessoas, estando distantes ou perto, ainda estão sem viver esta alegria que nós já estamos vivendo. E se é bom para nós, é bom para eles, será bom para todos. Temos que fazer esse trabalho, essa missão, não é? Esse compromisso de levar Jesus para mais perto desta gente, e trazer toda essa gente para mais perto dele. Por isso falamos em missão na catequese.
Esse processo de iniciação à vida cristã, ou um processo consciente de iniciação à vida cristã, é indispensável ao tipo de missão que os novos interlocutores de hoje estão pedindo à nossa igreja. Muitas vezes, quando nós pensamos em projetos missionários ou ação missionária, a gente sempre pensa, olhando daqui, ou de onde estamos, vamos olhar para onde queremos chegar. Vamos fazer um exercício agora, fique de pé um minutinho. Isso, vamos ficar de pé um segundinho. Agora, vamos imaginar que aquele canto ali, ó, que está com aquelas cadeiras todas vazias, vamos ficar todos voltados para lá. Isso, aquele pedaço ali, de cadeiras vazias. Imagine que ali tem pessoas, irmãos e irmãs nossos, que estão esperando o nosso trabalho, a nossa palavra, a nossa disponibilidade. Que ali é um campo de missão. E é para lá que vamos. O que passa pela nossa cabeça agora? Se fôssemos enviados neste momento em missão para aquele lugar. Pense um pouquinho, o que está passando pela sua cabeça? O que precisamos pensar? Com que devemos nos preocupar antes de chegar lá naquele lugar, campo de missão? Pode voltar agora para cá. Ainda continuem de pé, para a gente poder relaxar um pouquinho, não ficar tão cansado na cadeira. Quem gostaria de dizer alguma coisa que eu possa ouvir? Vamos ver, fale bem alto. O que a gente tem que pensar? A gente tem que se preparar antes de sair para ir ao encontro deles. O que mais? Oi? Quem são? Quem são essas pessoas? Eu sei que ali é o lugar, mas quem são essas pessoas? Muito bem. O que mais? Oi? Qual é esta realidade, né? Como é essa realidade? Como eles vivem? Isso. Não seguir o caminho levando na bagagem preconceitos, sem julgar, né? Sem nenhuma forma de julgamento. Sentir que é urgente sair, ir ao encontro deles. Isso. Pensar também naquilo que nós vamos receber, aprender, o que eles têm para nos oferecer. Ir ao encontro deles para manifestar o nosso amor, como Jesus nos amou. Muito bem? Isso. Sair com esse compromisso de fazê-los, né, fazer com que eles se aproximem de Jesus. Mais dois. Você de boné. Ir de coração aberto. Muito bem. Mais uma. Isso. Ir para e acolher e tentar preencher o vazio que existe com o Cristo que a gente vai levar. Muito bem, pode sentar um pouquinho. Que bom. Se a gente levar tudo isso na bagagem, vai ser uma boa catequese. Gente, mas faltou dizer uma coisa. Faltou dizer uma coisa. Se eu estou me preparando para a missão naquele lugar, e é claro, como disseram, eu tenho que conhecer a realidade, saber quem são, não é? Mas parar para pensar, e chegando lá, quem sabe até perguntar, o que vocês esperam? O que vocês estão buscando? Porque a gente está muito acostumado a pensar naquilo que vamos levar. Até foi dito coisas muito interessantes aqui. Nesta preocupação de se preparar e de pensar no que levar, não levar algumas coisas, né? O preconceito e tantas outras coisas que não são boas. Mas é preciso que a gente, antes de sair em missão, também pense, o
que será que eles esperam, o que eles querem? Esta é uma boa pergunta. E nós não estamos acostumados a perguntar o que você está buscando, o que você está querendo, em que posso ajudar. Porque um risco é sair com a mala pronta e já com toda a bagagem daquilo que eu quero levar para lá. Mas será que tudo isso que eu quero levar vai ser exatamente o que eles esperam? O que eles precisam agora? Isso a gente vai descobrindo, se aproximando, caminhando juntos, fazendo juntos esse caminho. É isso. Isso. Essa é Jesus tem vários exemplos no Evangelho que Jesus parte exatamente da compreensão dessa necessidade. O que você quer que eu te faça, né? O que você espera nesse momento. A iniciação à vida cristã tem por objetivo a experiência do encontro com Jesus e o acolhimento da boa nova. Da boa nova. Precisa ser novidade. E essa novidade precisa dar sentido, um sentido novo à vida dessas pessoas, de tantas pessoas. Para que todos os que são iniciados na vida de Cristo, no modo de viver de Cristo, possam conhecer e seguir seus passos. Ser iniciado na vida de Cristo é um nascer de novo, um novo modo de viver, que desperta para a plenitude, para a plena maturidade da fé. É um novo projeto de vida, portanto, tudo que vocês vão ouvir, e tudo que nós já estamos lendo, estudando, aprendendo sobre iniciação à vida cristã, tudo isso serve para nos mostrar que iniciação à vida cristã é uma proposta, é um itinerário que nos leva a um novo projeto de vida, um processo de passos de aproximação, mediante os quais a pessoa aprende e se deixa envolver pelo mistério amoroso do Pai, pelo Filho, no Santo Espírito. Então ela aprende e se deixa envolver pelo mistério amoroso do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade Santa. Como diz a Aparecida, é preciso ajudar as pessoas a conhecer Jesus, fascinar-se por Ele e optar por segui-lo. Muitas vezes a gente quer que as pessoas já façam uma opção, já tome uma decisão, mas nenhuma decisão vai acontecer sem esse processo de descoberta, de discernimento, para depois sim uma tomada de decisão. Fazer uma opção por ele significa antes conhecê-lo, saber quem está falando, quem está me chamando, quem faz o convite, quem faz o chamado, quem é Jesus. Fascinar-se por ele, por seus ensinamentos, por suas palavras. Então o catequista precisa, aquele que já assumiu o ministério, a missão, vocês todos que estão aqui, nós todos, podemos dizer que nós já fizemos uma opção por ele. Mas é claro que esta opção precisa ser o fruto deste processo de aproximação, de encontro, de conhecimento e de encantamento por ele. Eu sinto que tem muitos catequistas que estão vivendo um momento difícil no seu ministério, porque como muitos outros estão também quase que desencantados por ele. E nós que estamos próximos dessas pessoas, desses irmãos e irmãs, devemos ajudá-los para esse reencantar, para buscar aqui, como diz o texto ali do documento de Aparecida, que eles novamente voltem a viver esse fascínio, esse encantamento por ele, pelos seus ensinamentos, por suas palavras. E aí sim a gente tem a coragem de seguir seus passos. A gente precisa de tempo. E precisamos entender que este tempo, o nosso tempo, tem que entrar em sintonia com o tempo de Deus. No próximo domingo, o Evangelho vai falar do encontro, do diálogo entre Jesus e os seus discípulos, de um modo particular com Pedro, não é? Que vai dizer assim, Jesus vai subir numa das barcas, 2 barcas estavam paradas, lembra dessa cena, desse Evangelho? 2 barcas estavam paradas,
na praia ali, e Jesus entra numa das barcas, vai mais para a água, e depois diz para Pedro lançar a rede, porque ele vai pescar muitos peixes. E aí o que é que Pedro diz para ele? Quem lembra? Passamos a noite inteira aqui. Tentamos pescar a noite toda e não conseguimos nada. Mas, em atenção à tua palavra, vamos lançar a rede. Parece que tudo foi muito rápido, tudo aconteceu assim, num instante da conversa, né? Mas esta resposta de Pedro precisou de um tempo. Porque quando ele diz, nós pescamos a noite toda, em outras palavras, eu acho que Pedro estava até pensando em dizer, mas quem é o pescador aqui, né? Nós pescamos, nós conhecemos a nossa tarefa, o nosso trabalho. Eu sei o que é pescar. E eu sei porque não pescamos. E aí, depois de um tempo, ele vai responder, mas em atenção à tua palavra, vamos lançar as redes. Por que esse tempo foi tão importante? Porque Pedro precisava de um tempo para pensar, para falar e para agir. Exatamente nessa sequência. Ele precisava de um tempo para pensar, para responder, falar e para agir. Quando a gente não usa desse tempo para esse processo, a gente se atrapalha, já perceberam? Quando a gente responde sem pensar, quando a gente age sem pensar, muitas vezes a gente se atrapalha, muitas vezes a gente tropeça, erra até. E aí tem que refazer, tem que retomar o caminho, tem que refazer a tarefa, o trabalho. Então, como Pedro, também precisamos deste tempo. E depois, quando chegaram lá na praia, e vocês se lembram, né? Arrastaram as redes, porque foram tantos peixes e encheram os 2 barcos, e aí termina o evangelho dizendo assim, voltaram com os barcos para a margem. O que é que diz o resto? Quem lembra? Deixaram tudo e seguiram Jesus. Também a gente acha que tudo aconteceu assim num instante, né? Imagine vocês, um pescador que passa a noite inteira sem pescar nada, de repente ele enche 2 barcas, aí ele vai para a praia, larga o barco, larga tudo. E o que significa será essa palavra, hein, do Evangelho? E deixaram tudo e seguiram Jesus. Por que deixaram tudo para seguir Jesus? Deixar tudo significa, eu entendi o chamado. Deixar tudo significa, eu entendi o seu recado. Eu estou entendendo por que e para que fui chamado. E nós estamos aqui justamente para isso também, para sair desse congresso e dizer, deixamos tudo para segui-lo. Talvez a gente tenha tanta preocupação, não é? De pensar como vamos levar tudo isso para os nossos amigos lá na comunidade, como vamos lembrar de tudo que vai ser vivido aqui e depois como vamos compartilhar. Mas aí no último dia a gente vai ter que deixar tudo para seguir Jesus. Deixar tudo significa entender o chamado. E aí sim, a partir de segunda-feira a gente vai retomar todo o nosso trabalho, levando para a nossa vida o que Ele nos ofereceu. Porque tudo que estamos vendo, ouvindo e fazendo nesses dias aqui, tudo isso está sendo dado por Ele. Porque isso tudo se traduz no chamado, na atualização do chamado. E assim continua. Ou educamos na fé, colocando as pessoas realmente em contato com Jesus Cristo e convidando-os para seu seguimento, ou não cumpriremos nossa missão evangelizadora. Isso é para a gente pensar. Ou colocamos realmente as pessoas em contato com Ele, convidando para o seguimento, ou não cumpriremos a nossa missão. Então pensemos antes de sair domingo, hein? O que vamos de fato deixar para levar
tudo pode ficar. Só ele não pode ficar para trás. Porque ele vai com a gente. E ele precisa ser apresentado, não é? Precisa ser mostrado com os nossos trabalhos, com as nossas obras, com o nosso compromisso. Por isso vamos dar passos. Precisamos dar novos passos. Temos um caminho e precisamos dar novos passos. Vamos pensar numa catequese mais apropriada. O que significa uma catequese mais apropriada, minha gente? Uma catequese que, de fato, como nós fizemos o exercício de olhar para trás e ver naquelas cadeiras um campo de missão. Uma catequese que nos ajude a olhar para o catequizando, seja ele de quem for, nas suas mais diferentes idades ou realidades, que a gente conheça a pessoa. Então, nós temos 3 princípios: conhecer bem o catequizando, a pessoa, conhecer bem o conteúdo que vamos levar e conhecer bem o caminho, a estratégia, o itinerário, o modo de atuar, de trabalhar, de fazer catequese. Então, é assim que nós também fazemos esta aproximação entre catequese e missão, indo ao encontro do outro, sabendo muito bem quem ele é, o que vamos levar, o que vamos anunciar e como vamos fazer. Segundo, um outro passo importante: fazer com que a nossa catequese se torne um lugar, uma experiência, um lugar para essa experiência pessoal profunda de fé, com todas as suas consequências. Não é possível suscitar no outro a experiência sem ter passado por ela e sem ser por ela sustentado. Nós aqui todos só vamos poder levar para o outro aquilo que já foi novidade para nós, aquilo que já é importante para nós, o que já traz sentido à nossa vida. É isso que nós vamos levar, é isso que nós podemos levar. E depois terceiro passo: assumir verdadeiramente um compromisso comunitário com a catequese. A iniciação à vida cristã envolve toda a comunidade. O acompanhamento pessoal, próximo, amigo, é o grande segredo da iniciação. Então, todo o nosso esforço, toda a nossa responsabilidade, todo o nosso trabalho, tudo isso que nós temos e devemos assumir como missão, requer que nós nos empenhemos também nesse processo de aproximação, de acolhimento, de acompanhamento, diríamos até pessoal, de cada um, nesse caminho que vamos fazer juntos, ou que fazemos juntos. Aqui temos uma imagem. Todas as fotos aqui mostram o Papa com alguém, não é? Ou com um grupo, que é a grande novidade agora na história da igreja, né? Ou na relação com o Papa. Está certo que com o advento do celular ficou mais fácil, né? Mas, de certa forma, é um mecanismo ou um jeito de se aproximar dele, de se tornar mais íntimo, mais próximo, mais familiar, mais igual. O Papa não está nas nuvens, não está distante, não está num trono, não está longe. Ele também tem que se tornar mais próximo. Esta imagem é só para mostrar que a catequese também precisa dar esse passo. Para que a gente não fique tão longe ou tão distante, mas para que a gente também consiga se aproximar, se unir aos outros, se juntar aos outros, se fazer um com o outro. E depois deixar que isso tudo fique registrado, não só num celular, não é? Mas que fique registrado na história, que fique registrado na vida, na história da vida, na história da nossa vida. Quem já fez um selfie hoje? Confissão comunitária agora. Quem já fez um selfie hoje? Vamos ver. Bastante, hein? Tá. Amanhã você para pensar, por que eu fiz essa selfie ontem? Por quê? Para ver, para registrar onde eu estava,
para mandar para alguém essa informação, para guardar comigo essa lembrança. É muito importante que a gente pare para pensar sobre isso. O que esse momento traz de novo para a sua vida. O que este momento vai ser, como este momento vai ficar registrado, não só na imagem gravada no celular, mas na sua vida. Na sua história como catequista. E é isso que nós devemos levar. Não simplesmente imagens gravadas, como disse também hoje pela manhã o Padre Zezinho, sinais que são sinais. Mas o que esse sinal significa? O que esta imagem significa? O que este momento vivido por mim traz de novidade para a minha vida? Continuem fazendo selfies, podem fazer, mas guardem bem o sentido desta prática, né? Por que fazer? E lá vem a chuva. E assim, o Papa vai repetindo um gesto comunicador, um gesto de acolhimento, um gesto de aproximação, que foi assumido também por Jesus. Essa ilustração mostra um pouquinho, né? Jesus com alguns companheiros fazendo também um retrato, uma selfie, e guardando para a história esse momento, né? Quando nós falamos em iniciação à vida cristã, nós estamos falando também em novos caminhos. Uma palavra bonita que está em moda, que aparece agora, né? Novos paradigmas, ou novo paradigma. Novos caminhos. Como podemos dar passos, então, para assumir novos caminhos? Esses novos caminhos. Primeiro, é pensar que nós devemos nos comprometer com a catequese e sair de uma ação evangelizadora de puro agendamento ou de preocupação com o calendário ou com a agenda para um planejamento com inspiração catecumenal. E um planejamento com inspiração catecumenal se faz em comunidade, na comunidade. É deixar de pensar nas datas, mas no sentido daquilo que estamos marcando ou combinando fazer, planejando fazer. Então é sair de uma mera ação de agendamento para um planejamento com inspiração catecumenal. Outro compromisso: capacitar catequistas e outros agentes com formação e acompanhamento sistemático e permanente. Todos nós que estamos aqui vamos voltar, mas devemos ter bem claro que o que vivemos nesses dias foi uma oportunidade. Outras virão, mas a gente não pode se esconder ou evitar ou resistir tantas outras oportunidades que virão para a nossa formação, porque estamos sempre aprendendo. Estamos sempre nesse processo de crescimento, de amadurecimento da fé. Frei Bernardo Canci, talvez não foi conhecido, muitos não ouviram falar. Marlene Silva, acho que com certeza conviveu com ele, né? Conheceu. Ele dizia uma coisa muito linda. Ele dizia assim: é preciso entender que nós estamos aprendendo sempre, e nós aprendemos do ventre materno ao ventre da terra. Isso significa estar disponível para esta preparação, para esta capacitação, para esta formação que precisa ser permanente. Investir na catequese como itinerário da fé, com inspiração catecumenal. Um itinerário espiritual que leve à experiência da fé, do conhecimento de Jesus Cristo. Fortalecer a comunidade a fim de gerar discípulos formadores de novos discípulos. Nós vamos nos formando, vamos aprendendo a ser discípulo e ao mesmo tempo vamos nos capacitando para gerar novos discípulos.
motivar os agentes pastorais para o verdadeiro sentido da celebração cristã, experiência do mistério da fé. A catequese precisa fazer esse trabalho, eu diria até, eu sei que já trabalhamos muito, que você já tem muito trabalho pela frente, mas quem sabe como aquele trabalho de formiguinha que vai entrando em todos os cantos, e nós precisamos entrar e contagiar os outros agentes de pastoral, motivá-los, incentivá-los, mostrar que eles são capazes e que são necessários, importantes neste processo, neste caminho, e ajudar esses agentes de pastoral nesse verdadeiro sentido da vida, de uma vida vivida e fortalecida pela experiência da fé. Confiar esta missão que nós estamos falando, à comunidade inteira. E é uma comunidade que se torna sempre mais renovada. E eu vou ter que avançar um pouquinho, porque o reloginho está correndo. Assim como nós pensamos na nossa igreja, e os documentos apontam para uma igreja casa de iniciação à vida cristã, nós devemos também pensar em como preparar a nossa casa, a nossa comunidade, a nossa igreja, para que ela se torne de fato uma casa de iniciação à vida cristã. Isso também faz parte da nossa missão. Isso também é pensar catequese em vista da missão, o que temos ainda por fazer. Preparar nossa casa para que ela seja uma comunidade acolhedora, fraterna, orante, iniciadora, que leve as pessoas a viver essa experiência da fé, que acolha e acompanhe as pessoas nesse processo de vida cristã, esse caminho, né, de experiência da vida e da fé. Eu sei que a gente poderia falar muito mais, mas vamos só avançar, porque senão a gente não consegue concluir nossa ideia aqui. Mas esse slide daria para a gente ficar aqui conversando a manhã inteira, o que significa fazer da nossa comunidade uma comunidade mais acolhedora, quais são as resistências, os desafios, os problemas que ainda temos por vencer, quais são os sinais, quais são as luzes, as conquistas que nós já percebemos nesse sentido, e assim também em relação à vida fraterna, à vida orante, à comunidade orante, a comunidade que é acolhedora e iniciadora ao longo de todo o processo. Sim. E aqui a gente vai concluindo um pouquinho, entendendo o que nós queremos com esta conversa toda nesse começo da tarde. Primeiro, precisamos pensar na catequese como um tempo favorável para o encontro, mas para encontrar a resposta a esta pergunta: quem é Jesus? Mas não pensem que nós devemos começar o trabalho como quem já tem a resposta. Nós já sabemos responder a esta pergunta, eu sei. Mas a cada ano, com cada grupo, com cada turma, com os catequizandos, crianças, adolescentes, jovens ou adultos, não importa. Eu, catequista, preciso pensar que esta resposta precisa ser encontrada por nós. Alguém disse aquela hora que eu pedi para fazer a experiência de olhar lá para trás, né, como campo de missão, alguém dali do fundo disse: pensar no que eles têm para oferecer, no que podemos aprender com eles. Então esta resposta na catequese, quem é Jesus, precisa ser dada, ou melhor, precisa ser encontrada por todos. Porque Ele mesmo vai respondendo quem é, quem Ele é. E nós, na experiência do encontro, vamos descobrindo quem é Jesus. E vamos dando passos, e vamos aprendendo, e vamos nos aproximando
cada vez mais dele. E a nossa missão vai se fortalecendo pela nossa experiência de vida, fortalecidos pela palavra, pela Eucaristia, pela caridade. Talvez aqui a gente tenha que levar esse dado como uma ajuda, um apoio, para que a gente pense em como dar a resposta à pergunta: quem é Jesus? Essa resposta vai sendo construída com o tempo, à medida em que eu vou descobrindo também que é pela palavra, pela Eucaristia, pela minha vida fraterna, de comunhão com a minha comunidade, que eu vou chegando a essa resposta. Esse caminho, portanto, se a catequese é para encontrar essa resposta, o caminho que fazemos é para que aconteça o encontro. Como nós já falamos lá no começo, todo esse encontro de aproximação com Ele e com a comunidade. Por fim, para que a gente assuma o discipulado e que esse discipulado seja possível de se ver ou de viver, não é? Junto com a nossa comunidade. Lembremos aquilo que eu disse lá no começo, quando nós fizemos a leitura do Evangelho. Ele não disse: vós sereis, vós sois luz do mundo. Então, do encontro nasce a comunhão, da comunhão a adoração, da adoração a compaixão pela humanidade e da compaixão a sede de evangelizar. E assim a gente vai terminando a nossa tarde, dizendo que é preciso entender a sede de ser luz que muita gente traz em si. E que nós também deveríamos pensar. Se devemos levar luz, precisamos ser luz. Uma vida autenticamente eucarística é uma vida missionária, disse o Papa Francisco. E agora, para encerrar, a outra imagem é um texto, mas a letrinha está pequena, eu vou ler para vocês, tá bom? Então, levem para casa esse pensamento do Papa Francisco. Ele disse assim, num encontro que ele fez com uma comunidade, e esta palavra que serviu para eles, serve para nós também. Encorajo-vos a aprofundar a vossa vida espiritual, reservando um lugar essencial ao encontro pessoal com Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, a fim de vos deixar transformar por Ele e de fazer amadurecer em vós o desejo apaixonado da missão. Na Eucaristia, vós encontrais a nascente de todos os compromissos no seguimento de Cristo. E na sua adoração, vós purificais o vosso olhar sobre a vida do mundo. Com efeito, não podemos reservar para nós o amor que celebramos neste sacramento. Por sua natureza, pede para ser comunicado a todos. Aquilo de que o mundo tem necessidade é do amor de Deus, é de encontrar Cristo e acreditar nele. Uma vida autenticamente eucarística, que é uma vida missionária, num mundo muitas vezes desorientado e à procura de novas razões de vida, a luz de Cristo deve ser levada a todos. Sede, no meio dos homens e das mulheres de hoje, fervorosos missionários do Evangelho, sustentados por uma vida radicalmente tomada por Cristo. Tende sede de anunciar a palavra de Deus. Tende sede de anunciar a palavra de Deus. Muito obrigado, bom congresso para vocês e até o próximo encontro. Muito obrigado. O que me deixa impressionado é que dobrou de tamanho, né? E eu acredito, já disse isso no primeiro, que esse será o ponto de encontro anual dos catequistas do Brasil. Estar aqui hoje em Aparecida para nós é um momento muito especial, porque é o coração do Brasil, a mãe,
e principalmente esse entusiasmo com a catequese. E acredito que esse encontro ele é ótimo porque nós conseguimos atingir um público que geralmente a gente não tem acesso. Que por mais que obstáculos que a gente tenha na nossa vida, a gente não deve parar. E o catequista tem essa missão de anunciar, de ajudar, de motivar as pessoas, aqueles que eles têm à frente, a fazer essa adesão por Jesus Cristo e buscar a fidelidade. Para mim, o Catequistas do Brasil, ele é um grande momento da vida da catequese no nosso país, pela variada oferta que ele faz de temas diferentes, de modalidades, de dinâmicas, e é tudo que o nosso pessoal precisa. Nossa catequese é muito rica, então essa troca vai ajudando também a gente a ampliar os nossos conhecimentos, melhorar essa proximidade, essa família cristã que a gente quer construir, né, dentro desse reino de Deus. Eu vim com a minha mãe, ela me trouxe e eu achei muito legal, ela achou que ia ser cansativo, eu de noite estava toda acesa, eu tinha gostado muito. E aí eu tô querendo muito vir ano que vem, briguei com ela, falei que eu queria ter vindo nos outros anos. Vem crescendo e vem contribuindo muito para que eles possam sair mais motivados para o trabalho. Porque aqui nós temos catequistas em diferentes realidades, né? Do Brasil inteiro. E quando a gente menos percebe, sai da gente o melhor da gente que a gente nem sabia que tinha. Então, para mim, é uma experiência muito, muito, muito importante em que eu peço a Deus que crie raízes fundas para nunca mais eu sair daqui. Todos somos catequistas, de modos diferentes, formas diferentes, mas eu acho que a base que foi aparecendo aqui no evento tem um fio condutor. Não, quer dizer, a experiência de Deus ficou muito marcado. Catequese é comunicar uma experiência, um encontro com Deus. É fundamental que o catequista conheça essas novas linguagens, aprenda a usar de meios adequados para chegar ao coração das pessoas e tornar viva a boa nova de Jesus Cristo. Eu estou sentindo uma experiência incrível, uma emoção sem tamanho, e eu vou levar tanto conhecimento para as catequistas da minha cidade, quanto para os catequizantes que eu tenho. Eu só tenho a agradecer ao evento por ter proporcionado a todo mundo esse evento maravilhoso de conhecimento que a gente vai sair daqui cheios. What for?